Então, com muita alegria no Senhor Jesus Cristo, venho aqui dar continuidade à leitura do livro de Samuel, né? Hoje eu quero ler o capítulo 7, o capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca, Deus trouxeram de Abinezer Asdod, tomaram os filisteus a arca, Deus meteram a arca em Dagon, junto a Dagon, levantando-se, porém, da madrugada de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram Dagon, tornaram a pôr no seu lugar, e, levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon, pisam no limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Era um templo, o templo de Dagon. Ninguém podia pisar nesse lugar lá, era um lugar sagrado, somente os sacerdotes desse Deus, né? Com certeza esse Deus era um Deus de estátua, né? Era uma estátua. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os Asdodes e os assolou, e os feriu com hemorródia, os Adodes e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação. Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorróidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós, ao nosso povo. Pegou a arca sagrada, que não era para estar naquele lugar, né? Porque o Deus deles era um Deus diferente, era Dagon. Então, esse Dagon era o Deus que abençoava os filisteus. Então, eles acharam de pegar o que não era deles e colocar na terra deles, né? Então, esse é o Deus de Israel, amaldiçoou eles, né? Porque eles quebraram o princípio, roubaram o que não era deles, foram lá roubar, né? Roubo sempre traz maldição pra gente, né? E enviaram à congregação todos os príncipes dos filisteus, disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e tome para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agrava ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorróidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Os que não morriam, muita gente morria, os que não morriam ficava com a hemorródia. E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Farei saber como a tomaremos e a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém sem falta lhes enviais uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós.
Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhes havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas. Olha só o que sobrou dos filisteus: 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima de vossos deuses, de vosso Deus, e de cima da vossa terra, porque vos endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratados tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai a fazer-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após ela para casa. Então tomai a arca do Senhor e pondei-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, expiação da culpa, e assim as enviarei para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal, e se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aquele homem, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. A arca chegando a Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo do Josué, e Bet-Semita parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que havia junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram aos filisteus ao Senhor em expiação de culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre o qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até ao dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens a Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor?
este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros, habitantes de Kiriate Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Amém, Jesus. Eu vou ler até aqui, né? Essa história dos filisteus israelitas é complicada, né? Mas aí eu agradeço ao Senhor a oportunidade por mais uma leitura. Em nome de Jesus Cristo, eu quero concluir a leitura deste livro. E assim eu agradeço mais a oportunidade. Amém.